1 Crônicas, capítulo 27. Esta é a lista dos israelitas, chefes de famílias e líderes de grupos de famílias, e os seus oficiais que prestavam serviço militar no reino. Cada mês do ano, um grupo diferente de 24.000 homens estava de serviço, dirigido pelo comandante daquele mês. Os comandantes de cada mês eram os seguintes. Primeiro mês, Jazobeão, filho de Jabdiel, era do grupo de famílias de Pérez, uma parte da tribo de Judá. Segundo mês, Dodai, descendente de Aoi. Miclote era o seu ajudante no comando. Terceiro mês, Bedanias, filho do sacerdote Joiada. Benaias era o líder do grupo chamado os 30, e o seu filho Amizabade ficou no lugar dele como comandante desse grupo. 4 meses, Azael, irmão de Joabe. Depois o seu filho Zebadias ficou no lugar dele. 5º mês, Samute, descendente de Isacar. 6º mês, Ira, filho de Iquis, da cidade de Tecoa. 7º mês, Elis, da tribo de Efraim, que era da cidade de Pelom. 8º mês, Sibecai, da cidade de Usa, que era do grupo de famílias de Gera, uma parte da tribo de Judá. 9º mês, Abiezer, da cidade de Anatote, no território da tribo de Benjamim. 10º mês, Marai, da cidade de Netofa, que era do grupo de famílias de Zera. 11º mês, Benaías, da cidade de Piratom, que ficava no território da tribo de Efraim. 12º mês, Eldaí, da cidade de Netofa, que era descendente de Otiniel. Essa é a lista dos chefes das tribos de Israel: Ruben, Eliezer, filho de Zicri; Simeão, Cefatias, filho de Macá; Levi, Asabias, filho de Quemuel; Arão, Zadok; tribo Judá, Eliú, irmão de Davi; Issacar, Onri, filho de Micael; Zebulon, Ismaías, filho de Obadia; Naftali, Jerimote, filho de Aziel; Efraim, Oséias, filho de Azazias; Manassés do oeste, Joel, filho de Pedaías; Manassés do leste, Ido, filho de Zacarias; Benjamim, Jaziel, filho de Abner; Dan, Azarel, filho de Jeroão. O rei Davi não contou os homens que tinham menos de 20 anos, pois Deus havia prometido fazer o povo de Israel tão numeroso como as estrelas do céu. Joabe, cuja mãe chamava Zeruia, começou a fazer um recenseamento, porém não terminou. Deus castigou o povo de Israel por causa desse recenseamento. Por isso, o número total não foi escrito nos registros oficiais do rei Davi. Essa é a lista dos que cuidavam das propriedades do rei. Depósito do rei: Asmavete, filho de Adiel. Depósito dos campos: nas cidades, nos povoados e nas fortalezas: Jonatas, filho de Uzias. Trabalhadores no campo: Esri, filho de Zelule. Plantações de uvas: Simei, da cidade de Ramá. Depósito de vinho: Zabdi, da cidade de Zefã. Plantações de oliveiras e de figueiras que havia nas planícies de Judá: Baal-Arã, de Quedera. Depósito de azeite: Joás, gado que estava na planície de Sarom. Setrai, da cidade de Sarom. Gado que estava nos vales: Zafate, filho de Abilai.
camelos, Obil, que era ismaelita, jumentas, Gedias, da cidade de Meronote, ovelhas e cabras, Jazir, que era da tribo de Agarita, Jonatas, tio de Davi, um homem sábio e instruído, era escrivão. Ele e Jeiel, filho de Aquimone, estavam encarregados na educação dos filhos do rei. Aitote era conselheiro do rei, e Uzai, o arquiteta, era o conselheiro particular do rei. Depois de Aitote morreu, Abiatai e Joiada, filhos de Benaías, se tornaram conselheiros. Joabe era o comandante do exército do rei. 1 Crônicas, capítulo 28. O rei Davi ordenou que todas as autoridades de Israel se reunissem na cidade de Jerusalém. Portanto, se reuniram em Jerusalém todos os chefes das tribos, os oficiais que cuidavam dos negócios do reino, os chefes do grupo de família, os administradores das propriedades e todo o gado que pertencia ao rei e a seus filhos, e também os funcionários do palácio, os oficiais superiores do exército e outros homens importantes. Então Davi ficou de pé na frente deles e disse: Povo da minha terra, meus irmãos, escutem. Eu quis construir uma casa onde ficasse guardada para sempre a arca da aliança, que é o estrado dos pés do Senhor nosso Deus. Eu havia feito preparativos para construir um templo na sua honra, mas ele me proibiu de construí-lo, porque sou soldado e fiz correr muito sangue. O Senhor, o Deus de Israel, escolheu a mim e aos meus descendentes a fim de governarem o povo de Israel para sempre, pois ele escolheu a tribo de Judá para que dela saíssem os reis. Da tribo de Judá, ele preferiu a família do meu pai, e entre os filhos do meu pai, ele me escolheu para fazer rei de todo o povo de Israel. Ele me deu muitos filhos, e entre todos eles escolheu Salomão para governar Israel, o reino do Senhor. E Davi continuou: Deus me disse, o meu filho Salomão. Deus me disse, o seu filho Salomão é quem irá construir o meu templo. Eu o escolhi para ser meu filho e serei pai dele. Se ele continuar a obedecer todas as minhas leis e mandamentos, como tem feito até hoje, eu firmarei o seu reino para sempre. Davi também disse: Portanto, agora, na presença do nosso Deus e dessa Assembleia e de todo o povo de Israel, o povo do Senhor, eu recomendo a vocês que obedeçam cuidadosamente a tudo que o Senhor nosso Deus ordenou, para que essa boa terra continue a ser de vocês e para que vocês possam deixá-la como herança a seus filhos para sempre. E a Salomão ele disse: Meu filho, reconheça o Deus do seu pai e sirva-o com todo o coração e de livre e espontânea vontade. Ele conhece todos os seus pensamentos e desejos. Se você o procurar, ele o aceitará, mas se o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Você deve compreender que o Senhor o escolheu para construir o seu santo templo. Portanto, seja forte e mãos à obra. Davi entregou a Salomão a planta de todos os prédios do templo, dos depósitos e de todas as salas do lugar santíssimo, onde os pecados são perdoados. Deu também as plantas de tudo o que tinha planejado para os palácios e as salas que deveriam ficar ao seu redor, e as plantas dos depósitos onde seriam guardados os objetos do templo e as ofertas dedicadas a Deus. Davi também deu a Salomão por escrito a maneira de organizar os sacerdotes e levitas no cumprimento dos seus deveres, de fazer o trabalho do templo e para cuidar de todos os objetos do templo.
O plano determinava o peso de prata e de ouro que deviam ser usados para fazer os objetos do templo, para fazer cada lamparina e candelabro, as mesas de prata e cada uma das mesas de ouro onde seriam colocados os pães oferecidos a Deus. Também determinava o peso do ouro puro que deveria ser usado para fazer os garfos, as bacias e as jarras, o preço da prata e do ouro para fazer os pratos e o peso do ouro puro que deveria ser usado para fazer o altar onde o incenso é queimado e para fazer o carro onde deviam ser colocados os querubins, que com as asas estendidas cobrem a arca da aliança de Deus, o Senhor. O rei Davi disse: tudo o que está nessas plantas foi escrito de acordo com as instruções que o Senhor me deu, explicando tudo como deve ser feito. E disse ao seu filho Salomão: seja forte e corajoso, e mãos à obra. Não desanime, nem tenha medo, pois o Senhor, meu Deus, estará com você. Ele não o abandonará, mas ficará com você até terminarem todas as obras da construção do templo. Os sacerdotes e os levitas foram escalados para cuidar dos serviços do templo. Trabalhadores que sabem fazer todos os tipos de serviço estão prontos para ajudá-lo, e todo o povo e os seus líderes estão às suas ordens. 1 Crônicas, capítulo 29. Depois o rei Davi disse a todo o povo: o meu filho Salomão é o único quem Deus escolheu, mas ele ainda é jovem e sem experiência. O trabalho a ser feito é enorme, porque não se trata de construção de um palácio onde vão morar pessoas, mas de um templo para Deus, o Senhor. Para construir o templo do meu Deus, preparei com todo esforço o material necessário, isso é, ouro, prata, bronze, ferro, madeira, pedra de ônix, pedras preciosas, pedras de várias cores para os mosaicos e muito mármore. Mas além de todos os preparativos que fiz para o templo, dei também prata e ouro para que me pertencem, pois amo o templo do meu Deus. Dei mais de 100 toneladas do mais puro ouro e 240 toneladas de prata pura para revestir as paredes do templo e para todos os objetos que os artesãos vão fazer. Agora, quem está disposto a dar ofertas ao Senhor Deus por vontade própria? Então, os chefes dos grupos de famílias, as autoridades das tribos, os oficiais do exército e os administradores das propriedades do rei deram de livre vontade para a obra do templo o seguinte: mais de 170 toneladas de ouro, 10.000 barras de ouro, 340 toneladas de prata, 615 toneladas de bronze e 3.420 toneladas de ferro. Aqueles que tinham pedras preciosas deram essas pedras para o tesouro do templo, que era administrado por Jeiel, do grupo de famílias levitas de Gerson. O povo deu de boa vontade ofertas a Deus, o Senhor, e eles ficaram alegres porque havia sido dado tanto. O rei Davi também ficou muito feliz. Então, ali em frente de todo o povo, o rei Davi louvou a Deus, o Senhor, e disse: ó Senhor, Deus dos nossos antepassados, Jacó, bendito seja para sempre. Tu és grande e poderoso, glorioso, esplêndido e majestoso. Tudo o que existe no céu e na terra pertence a ti. Tu és o Rei, o supremo governador de tudo. Toda riqueza e prosperidade vem de ti. Tu governas todas as coisas com teu poder e a tua força, e podes tornar grande a força e forte
qualquer pessoa. Agora, nosso Deus, nós te agradecemos e louvamos o teu nome glorioso. No entanto, o meu povo e eu não podemos de fato te dar nada, pois tudo vem de ti e nós somente devolvemos o que já era teu. Tu sabes, ó Senhor, que tanto os nossos antepassados como nós passamos pela vida como estrangeiros, como pessoas que estão de passagem. Os nossos dias são como a sombra que passa e não podemos escapar da morte. Ó Senhor, nosso Deus, nós trouxemos toneladas, toda essa riqueza, a fim de construir um templo para honrar o seu santo nome. Mas tudo isso veio de ti e tudo isso é teu. Eu sei que tu pões à prova os corações e amas pessoas corretas. Com honestidade e sinceridade, eu te dei de livre vontade tudo o que vejo com alegria, tudo isso, e vejo com alegria que o teu povo, que está reunido aqui, trouxe de boa vontade ofertas a ti. Ó Senhor Deus dos nossos antepassados Abraão, Isaque e Jacó, conserva para sempre no coração do teu povo essa disposição e esse pensamento, e guarda-o fiel a ti. Dá ao meu filho Salomão o desejo de obedecer com todo o coração a todos os teus mandamentos e ordens, e a vontade de construir o templo para qual fiz esses preparativos. Então Davi disse a todo o povo: louvem ao nosso Deus. E todo o povo louvou ao Senhor, o Deus dos seus antepassados. Todos se ajoelharam e encostaram o rosto no chão, adorando a Deus e prestando homenagem ao rei. No dia seguinte, mataram animais em sacrifício, dedicando-os a Deus, o Senhor, e depois os entregaram ao povo para que comessem. Além disso, 1000 touros novos, 1000 camelos, carneiros e 1000 ovelhas foram completamente queimados no altar. Também trouxeram ofertas de vinho. Naquele dia, comeram e beberam com muita alegria na presença de Deus. Depois, foi anunciado pela segunda vez que Salomão era rei. Em nome do Senhor, eles o ungiram como o seu rei e ungiram Sadoque como sacerdote. E assim o rei Salomão sentou-se no trono de Deus, o Senhor, em lugar do rei Davi, seu pai. Ele enriqueceu e todo o povo de Israel lhe obedecia. Todos os oficiais e soldados e até os outros filhos de Davi prometeram ser fiéis a Salomão. O Senhor fez com que todo o povo respeitasse Salomão e o tornou mais glorioso do que qualquer outro rei que havia governado Israel. Davi, filho de Jessé, governou todo o povo de Israel 40 anos, 7 anos em Hebrom e 33 em Jerusalém. Ele morreu bem velho, rico e respeitado, e o seu filho, Salomão, ficou no lugar dele, como rei. A história do rei Davi, do começo ao fim, foi escrita pelos profetas Samuel, Natã e Gade. Essa história fala do seu governo, do seu poder e de todas as coisas que aconteceram com ele, com Israel e com os países vizinhos de Israel.